Adriana Calado TV. Hoje uma assinante minha escreveu no meu Instagram pedindo para eu explicar o que era lockdown. Eu sei que muitos de vocês devem estar cansados de ouvir, cansados de saber, mas se tem uma pessoa que não sabe e que me pergunta, eu acho que não custa absolutamente nada explicar, e eu vou aproveitar também e explicar os outros termos, a diferença entre o lockdown e o isolamento social e tal, porque quanto mais informação, melhor. Eu acho que não custa nada repetir. Então, lockdown, gente, é uma ordem do governo, do Estado, né? Do Estado, é uma ordem, seja do presidente, seja de governadores, é uma ordem do governo de cima, para que as pessoas fiquem em casa, para que não saiam de casa. Eles também podem ordenar comércio, tanto privado quanto público, a fechar, e no lockdown as pessoas só podem sair para serviços essenciais. O que são serviços essenciais? Como aqui aconteceu, farmácias, supermercados e médicos. O descumprimento do lockdown em muitos lugares, isso daí varia de lugar para lugar, mas em muitos países gera o quê? Gera uma multa, né? Uma multa ou um toque de recolher. Aqui tiveram lugares que abriram mesmo com o lockdown e foram multados, né? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física pode ser multado no lockdown. Qual é a diferença então, por exemplo, de lockdown para isolamento? Isolamento social. O isolamento social é quando as pessoas são aconselhadas a ficarem em casa. É uma recomendação médica para pessoas também que podem ter tido contatos com algum paciente infectado ou estão aguardando resultados de testes do coronavírus. Eu estou falando tudo aqui com relação ao coronavírus, né? Ou tenham também diagnóstico confirmado. Você entrou em contato com alguém que teve o diagnóstico confirmado, então você tem que ficar isolado em casa para que outras pessoas não se infectem, né? Então, neste caso, é recomendado que se isolem das demais e evitem a propagação da doença. O isolamento social pode ser tanto no hospital, se a pessoa estiver doente, né? Tanto no hospital como em casa, tanto faz. Ambos são isolamento social, porque você não está, como diz o próprio nome, você está isolado da sociedade, né? O nome já diz, da sociedade. O isolamento social tem dois tipos. Tem o vertical, é só você pensar assim, se você fizer essa figura na sua cabeça, fica mais fácil de entender. O vertical e o horizontal. O vertical, ele é para grupos específicos, por exemplo, só para velhinhos, só para grupos de risco, idosos, né? E pessoas com a doença com pré-existentes que possam fazer com que as pessoas tenham mais gravidade na doença. Por exemplo, asma, problemas de coração, né? Então, essas são as pessoas de grupo de risco. Então, o vertical o isolamento vertical é aquele que defende que só essas pessoas é que devem se isolar, né? É uma coisa meio filtrada, o vertical. E o horizontal, você pensa assim, num arrastão, o horizontal, fica todo mundo em casa, baixa todo mundo. O arrastão é o horizontal, que é para todo mundo ficar em casa. Não tem grupo de risco, todo mundo é risco, todo mundo fica em casa, todo mundo se isola em casa. O horizontal porque é quando para diminuir a curva. O isolamento, de um modo geral, é aconselhado para diminuir a curva de contaminação. Porque se não fizer isso, o que vai acontecer? Pessoas vão ao mesmo tempo para o hospital, né? Muitas pessoas vão ser infectadas, ou seja, muitas pessoas vão procurar o hospital e aí talvez não tenha lugar suficiente para essas pessoas, não tenha aparelhos suficientes. Então, por isso é recomendado o isolamento, seja o vertical ou horizontal, dependendo do lugar. Aí tem que ver se o país tem, ou a cidade ou o estado tem condições de fazer um isolamento só vertical, só para as pessoas de risco, se a população vai respeitar, né? Porque se você fizer o isolamento vertical, muitos jovens vão abusar, e aí tem jovens que moram com idosos, e aí como é que vai ser? Né? Vai arriscar os idosos, então por isso existe
esse debate, faz horizontal, faz o vertical, como é que fica, mas as razões pelas quais muitos lugares optam pelo horizontal é porque não tem como controlar que as pessoas vão fazer direito, vão respeitar o isolamento vertical. Então, por isso que muitos lugares optam pelo isola todo mundo, porque aí é mais certo de não ter a contaminação generalizada. E a quarentena? Vocês devem estar perguntando, e o que diabo é quarentena? Qual é a diferença de quarentena para isolamento? Bom, a quarentena são as pessoas que já tiveram contato com outras ou que passaram por lugares de risco. Por exemplo, quando eu voltei do Brasil de férias, eu passei por 3 aeroportos. Então, por causa de baldeação, não, que chama Ai, gente, esqueci o nome. Quando a gente troca de avião, né? Não é baldeação, mas enfim, eu passei por 3 aeroportos para chegar até a Alemanha. Então, e depois ainda peguei trem para chegar até a Suíça. Então eu troquei muito de transporte. Então eu estava no grupo eu tive que ficar de quarentena quando eu cheguei aqui. Eu por mim mesma optei, vou ficar de quarentena, até porque estava já acontecendo o isolamento aqui. Mas mesmo se não tivesse acontecendo, eu optaria por isso, porque eu tive contato em muitos lugares de risco, né? Que aeroportos são lugares de risco. Então, a quarentena é pessoas que tiveram contato com pacientes contaminados pelo vírus ou estiveram em regiões com surtos da doença, por exemplo. A duração da quarentena é determinada de acordo com o período de incubação, ou seja, o tempo em que a doença se manifesta. Na verdade, nem sempre é preciso esperar que a doença se manifeste. Eu, por exemplo, fiquei em quarentena, fiquei isolada, em isolamento em quarentena, por 15 dias eu não encontrei ninguém, não quis que ninguém viesse aqui, porque eu sabia que eu tinha passado por lugares de risco, mesmo não tendo nenhum sintoma. Então, não precisa só ter sintomas. Se você acha que por algum motivo você pode ser uma pessoa de risco, você fique em quarentena, ou seja, não encontre ninguém durante uns 14 dias. E o lockdown, né? Então, o lockdown, como eu falei, é a medida imposta pelo Estado. O lockdown inclui também fechamento de vias ou fronteiras, ou até bairros, né? Aqui, por exemplo, a Europa toda praticamente ficou em lockdown de fronteiras. As fronteiras foram fechadas e agora que vão começar a abrir, já começaram a abrir, na verdade, algumas. Então, e quais foram os países que ficaram no lockdown na Europa? Alguns, eu vou dar exemplos aqui, países foram Espanha, Itália, Alemanha, Suíça, Dinamarca, Noruega. Noruega, inclusive, foi o primeiro a abrir o lockdown, a relaxar, a acabar o lockdown. Holanda, França, né? Bom, é isso, gente. As fontes que eu usei foi o Deutsche Welle e DE da Alemanha e o dasa.com.br para informar vocês. Espero aí que eu tenha respondido a pergunta, espero aí que eu tenha esclarecido melhor as diferenças. Se vocês já sabem, não tem problema, não custa nada repetir, tá bom? E se vocês conhecem alguém que estão na dúvida do que significa cada coisa, repassem o vídeo. Eu acho que nessa situação nunca é demais repetir informação, se informar e detalhar, saber detalhadamente das informações, nunca é demais, tá bom? Um beijo então para vocês, fiquem com saúde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se gostaram, curtam e compartilhem. Tchau, tchau.